cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Olá, meu muito bom dia, você é aluno vicentino, você também pai de aluno que nos acompanha. Estamos aqui de volta nessa quinta-feira para dar continuidade às nossas atividades remotas. Nossa primeira aula de hoje é a aula de ciências, está na página 230 do livro. Vamos falar sobre a água e as atividades humanas. E a gente vai seguindo lá para as páginas do livro para que vocês possam me acompanhar na leitura e na explicação desta aula de hoje, tá? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. Vamos continuar nos cuidando, tá? Cuide de você e cuide também da sua família. Uma beijoca. Vamos para as páginas do livro. Vem comigo. De água e as atividades humanas, né? A gente sabe que o ser humano ele realiza várias atividades no seu cotidiano e muitas delas elas dependem da água. E a gente vai acompanhar aqui no livro alguns exemplos. Em primeiro lugar, a gente vê aqui a agricultura, as plantas favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento aqui no Brasil, tá? Nós temos um país que produzimos muito, que plantamos muito. A nossa agricultura aqui ela é forte. Então, a agricultura está entre uma das atividades que mais utilizam água aqui no nosso país. É utilizada para o consumo deles, favorecendo a saúde e o desenvolvimento desse animal. A gente tem aí como exemplo uma galinha bebendo água em uma granja, né, no estado de Santa Catarina, em 2015, essa imagem. Abaixo a gente vê a indústria. Água utilizada durante o corte do mármore, tá? Vocês estão vendo aí uma matéria-prima que está sendo transformada em mármore. E temos também a utilização da água para gerar energia elétrica nas usinas elétricas. Esse tipo de usina, o movimento de água gira as turbinas que acionam os geradores elétricos. Aqui a gente tem a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Aqui outras atividades humanas, como a pesca, o transporte, que dependem de recursos de água sem consumir esse recurso diretamente, né? As pessoas vivem próximo dos rios e mares e utilizam essas embarcações como meio de transporte, obtendo alimento, renda familiar e atividade pesqueira. Olha só, aí a gente tem um exemplo de um barco transportando pessoas no rio Amazonas, próximo a Santarém, aqui no Pará, tá? Foto de 2015. E aqui abaixo a gente vê uma indústria, né? Creio eu que seja uma indústria. Vamos ver aqui. É uma estação de tratamento de água, tá? Uma indústria de tratamento de água em São José do Rio Preto, em São Paulo. No nosso dia a dia, utilizamos a água para o consumo e para realizar atividades como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar os alimentos. Essa água deve ser potável, ou seja, o que é uma água potável? Ela deve apresentar características adequadas que não prejudiquem a saúde do ser humano, né? Lembra lá dos anos anteriores que vocês estudaram que a água deve ser insípida, inodora e incolor, ou seja, não pode ter cor, não pode ter cheiro, não pode ter gosto. Essa é a água potável, tá? Nas cidades, a água que chega até as residências, geralmente ela é captada de rios, açudes e rios de água. É submetida a várias etapas de tratamento para se tornar potável, ou seja, essa água passa por vários tratamentos químicos, né? Para se tirar o sabor, para se tirar o gosto, para se tirar o cheiro da água, tornando a água potável, tá? E infelizmente aqui no Brasil existem alguns lugares que não que o consumo da água ela não passa por essas transformações aí, por esses cuidados, né? Não passa pelas estações de tratamento, como a gente chama. Então, nesses casos, o que a gente deve fazer? A água ela deve ser fervida ou filtrada, que é para matar, né, as impurezas da água. Perdão. Agora a gente vai ver aqui duas manchetes. Produção de feijão é prejudicada por falta de chuvas e calor forte. Em Prudentópolis, os grãos não cresceram direito e os preços devem subir no mercado.
Seguindo, a gente vê aqui. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, São Paulo. Então você vai responder. Se não der para responder aqui, responda no seu caderno. As manchetes acima tratam de quais atividades desenvolvidas pelo ser humano, né? Você está vendo aqui duas atividades. Quais são elas que estão sendo desenvolvidas de acordo segundo essa manchete? Na segunda, de acordo com as manchetes, quais as consequências da falta de chuva para a população? Você vai observar a manchete e vai dizer como a chuva está afetando a população. Então, seguindo essa como movimento, só que pode as plantas também precisam de equilíbrio para se desenvolver bem. Então, o que é que acontece? O grão ele pode não se desenvolver menor. A escassez de água, ela prejudica a produção diretamente, tá? Vimos que a água da chuva reabastece reservatórios como os rios. Durante os períodos de seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios diminui, prejudicando a captação e a distribuição de água para a população. Aí vocês veem aí o baixo nível da água numa represa, tá? Fica em Nazaré Paulista, em São Paulo. Crise hídrica, nós passamos por uma grave crise hídrica em 2014, tá? Faltas de chuva, escassez de água. Essa situação, ela pode se repetir, sim, por isso que a gente tem que cuidar, né? Consciente, ter o consumo consciente de água. A água utilizada nas usinas hidrelétricas também é proveniente de reservatórios de águas abastecidos pelas chuvas. Dessa maneira, a falta de chuva pode reduzir o volume de água nos reservatórios, prejudicando a geração de energia elétrica. Então, a gente pode ficar sem energia se não tivermos chuvas adequadas, né? Se a chuva for distribuída de forma... Isso... foi E a gente vê o baixo nível de água nos rios durante o período de seca também pode prejudicar a pesca e a navegação, tá? Observem aí essas imagens. E vocês veem aí barcos encalhados, né? Em razão ao baixo nível de água do Rio Solimões. A gente vê também um lago durante o período de seca em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, em 2019, né? Que é usado na criação de peixes. Então, a escassez de chuva, a falta de água, ela prejudica muito, sim. E aqui a gente tem uma atividadezinha para ser desenvolvida, tá? A vegetação e o ciclo da água. Eu quero que vocês observem essa questão, tá? A imagem aí vai dizer se ela se refere à queimada, poluição do ar ou desmatamento, tá? E depois você vai responder. Em sua opinião, qual mensagem o autor desta imagem quer passar representando uma nuvem apenas sobre a área com vegetação? Né? Isso é bem interessante, então observe, vamos colocar bastante atenção nessa imagem para poder responder, ok? Meus amores, a nossa atividade vai terminar aqui nessa questão 4, tá? Senão vai ficar muito longo e não adianta eu sobrecarregar vocês de tanto assunto, tá certo? Nós vamos continuar essa aula na próxima quinta-feira, em nome de Jesus.